Vamos lá, estamos aqui fazendo uma breve fala para o curso Trilha de Lideranças, dentro da nossa política de saúde mental, mais exatamente no campo das estratégias psicopedagógicas. A gente sabe que a política de saúde mental, consolidada no Conselho Nacional do Ministério Público, ela tem avançado muito, no último ano avançou bastante, ela se desenha através do Fórum Nacional, seus comitês, e vai se consolidando do mesmo modo que ela nasceu. Como assim? Nasceu, embora tenha sido uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, ela foi produto, a redação final do ato regulatório, a Resolução 265, ela foi produto de um amplo debate nacional. Toda a base ministerial atuou na construção dessa política. E começamos, então, o desafio da implementação, da efetivação, da consolidação da política, que passa, claro, muito fortemente por uma série de estratégias, dentre elas uma estratégia educacional, a gente chama de estratégia psicopedagógica. A gente sabe que uma política de saúde mental implica em uma autorreflexão a nível institucional e em processos de mudança de padrões culturais. O MP tem vocação para fazer essa mudança e superar muitos dos problemas que hoje, de um modo geral, afetam não só a instituição ministerial, mas as instituições em geral, nisso que é taxado de a doença do século, a questão da saúde mental, é uma questão gravíssima na sociedade contemporânea. E as instituições precisam, sim, assumir essa questão, e o Ministério Público não ficaria de fora. Tomou a iniciativa e, sim, assumiu, construiu uma política de saúde mental para o seu corpo, de pessoas, e, enfim, está agora de uma maneira muito intensa construindo os caminhos, consolidando essa política. Está no ethos da instituição ministerial questões que tocam visceralmente a saúde mental. Nós somos uma instituição vocacionada para a defesa da cidadania, e fazer a defesa da cidadania pressupõe fazer a defesa ali onde a cidadania é possível, que é no Estado democrático de direito. E quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa na condição humana. No fundo, nós, seres humanos, temos que nos organizar socialmente sobre macroestruturas políticas. Atualmente, a gente tem o Estado de Direito, que a gente originalmente chamou de Leviatã, de tão monstruosa que é essa construção de poder, que é preciso proteger o humano, proteger o indivíduo dessa macroestrutura. E essa proteção é um conjunto de direitos que a gente chama de cidadania. Tudo isso está na alma do Ministério Público defender. Tudo isso para que o humano possa vicejar dentro das estruturas atuais da sociedade contemporânea, ou seja, dentro dos estados, dentro do Estado de Direito. Mais especificamente, o Ministério Público brasileiro dentro do Estado brasileiro. Essa é a nossa função primordial. E isso está ligado a uma defesa fundamental da condição humana. Se nós somos vocacionados para defender a condição humana, então nós somos, sim, vocacionados para enfrentar as questões de adoecimento do ser humano dentro de relações de trabalho, dentro de estruturas institucionais e que precisam ser pensadas, que muito já se produziu sobre isso. Nós precisamos de uma permanente atualização, precisamos de um enfrentamento sistemático de tudo aquilo que venha a ser ofensivo à saúde mental de todos nós que cotidianamente construímos a instituição do Ministério Público. Nós, membros, nós, servidores, nós, trabalhadores terceirizados, contratados, enfim, todos nós construímos no dia a dia a instituição do Ministério Público. E
Foi-se o tempo, um tempo mais romântico, eu diria, de um Ministério Público composto por membros. E, claro, cada promotor, procurador, uma ilha de Ministério Público, com seu suporte, sempre teve um suporte pessoal. Mas o centro da cena seria essa ilha, o promotor, o procurador. Nós somos hoje uma instituição gigantesca, numa sociedade complexa. E somos uma instituição complexa. Nós trabalhamos em grupos, em equipes, em estruturas complexas. E isso tudo vai tornando as relações humanas mais problemáticas do ponto de vista dos desafios cotidianos, né? De se viver nessas estruturas, né? Nesses conjuntos complexos de relações, muitas vezes relações de sobredeterminação, relações de hierarquia, e que precisam ser bem equacionadas e precisa se trabalhar uma cultura da liderança, uma cultura de liderados também, não é, para que essas equipes funcionem com harmonia e que as pessoas possam desenvolver seu trabalho plenamente dentro dessas estruturas e possam se realizar como trabalhadores e realizar essa tarefa primordial da defesa do Estado de Direito, da defesa da democracia, que no fundo é uma defesa da condição humana, da cidadania, do ser humano, não é? O MP abraçou essa tarefa, que é uma tarefa muito importante em nossa política de saúde mental. A gente, se pensar pela ótica dos promotores e procuradores, eu sou um promotor, vou falar muito também sobre essa ótica pela minha própria condição, a gente, para ingressar nessa instituição, a gente enfrentou uma tarefa árdua de preparo, de muito estudo no campo do domínio da legislação, do domínio do que eu chamaria, de modo mais geral, de dogmática jurídica, que é o conjunto das ferramentas normativas, técnicas de manejar essas ferramentas normativas e fundamentar certos enquadramentos normativos da realidade em debates que se dão no campo processual. De um modo geral, o Ministério Público e seus membros, eles estão profundamente qualificados para receber, quando ingressam na instituição, um acervo processual e para manejar com galhardia e com competência esse acervo de processos. Só que nós não herdamos processos apenas. Nós somos hoje, como eu disse, uma estrutura muito mais complexa. E, de um modo geral, a gente herda pessoas para liderar. E não estamos, de um modo geral, preparados para o exercício da liderança. Isso é uma questão fundamental, não é? Preparar as pessoas para liderar é fundamental, porque o exercício da liderança ele não é uma questão que se dá só por uma vocação pessoal. Alguns de nós têm vocação para o exercício da liderança e esses se consolidam como líderes natos, mas nem todos têm vocação para o exercício da liderança. Muitos precisam ser preparados, né? Não só, eu estou falando sobre a ótica dos membros, mas eu estou dizendo que a instituição é muito mais complexa do que isso e superou essa fase inicial romântica de uma instituição de membros, né? Então, quando eu falo liderança, eu falo dos coordenadores de área, falo em lideranças de setor pessoal, liderança do setor de médico, psicológico, lideranças do setor de tecnologia da informação, lideranças em geral, pessoas que dentro dessa estrutura complexa lideram equipes. Não é? Daí o porquê desse curso, Trilhas de Liderança. Nós precisamos trabalhar em nós, né, qualificar cada vez mais essa capacidade dos nossos líderes, coordenadores, desses que chefiam equipes, nessa estrutura complexa que é o Ministério Público de hoje, para que eles possam exercer essa liderança com
com, com êxito, né? De uma forma que seja altamente proativa, e isso vai implicar numa série de questões que envolvem profundamente a questão da saúde mental. Não daí porque é a escolha do tema, né? Trilha de Lideranças como um dos cursos fundamentais, um curso focado para esses coordenadores, né? De um modo geral, os coordenadores de áreas e membros, né? Desses todos que, dentro da estrutura complexa do Ministério Público atual, chefiam equipes. Não é? Ali dentro dessas relações que nós conseguimos organizar o trabalho para cumprir a tarefa de defesa institucional da cidadania, defesa institucional da democracia, do Estado de Direito, que eu disse que, no fundo, é defesa de ferramentas fundamentais para aquilo que é essencial, defesa da condição humana. Se esse é o nosso ethos institucional, a defesa da condição humana nas nossas relações pessoais internas, ela é uma exigência ética. E nós precisamos mostrar que nós temos talento para a defesa da condição humana. E isso pressupõe, na sociedade de hoje, o enfrentamento de um conjunto muito grande de preconceitos, tá? De arrogâncias, que dentro dessas estruturas institucionais se multiplicam, uns se achando melhores do que o outro, não entendendo que nós somos times, somos equipes, cada um é fundamental dentro de uma equipe, cada um tem uma função diferente, o que existe são diferentes funções para que realmente a instituição funcione bem, a equipe como um todo tem que funcionar, todos têm absoluta importância, todos precisam ter essa consciência de trabalho em equipe. Fundamentalmente, né, nas relações de sobredeterminação, relações de comando, de chefia, não é? Precisamos trabalhar muito a capacidade de liderança. Isso pressupõe o respeito à diferença. Essa é uma questão fundamental, que eu coloquei de uma forma bem emotiva na fala no nosso encontro, né? Que no fundo, a base de tudo isso é talvez um dos aspectos mais profundos da condição humana, que é o amor. A gente precisa sim, exercer de uma forma amorosa e pensar de uma forma amorosa as relações dentro da instituição, pensar de uma forma amorosa a própria instituição, a função institucional. E digo forma amorosa porque a nossa defesa é uma defesa da condição humana. E não há nada mais essencial na condição humana do que se sentir valorizado, se sentir respeitado dentro das relações sociais, dentro das relações de trabalho. E todos têm direito a isso, todos nós temos direito a ser valorizado e respeitado. Todos nós temos direito a que a instituição tenha um olhar muito carinhoso em relação aos nossos talentos, às nossas dificuldades, que a instituição busque, se preocupe com o nosso perfil, aonde a gente pode produzir e se realizar mais como pessoa, porque quando a gente está produzindo e se realizando mais como pessoa, a gente está produzindo mais para a sociedade, ou seja, produzindo institucionalmente mais e melhor. Então, me parece que, se nós não quisermos pensar sobre essa ótica, que é uma ótica sobre o ângulo de um ethos, né? De uma natureza ética do Ministério Público, e quisermos olhar também, que é fundamental, sobre uma perspectiva de uma maximização das nossas possibilidades administrativas, certamente a saúde mental é absolutamente fundamental. Até numa relação custo-benefício, que se a gente investe em saúde mental, a gente tem como retorno em produtividade, em felicidade dos membros, em diminuição dos números de afastamento, de diminuição e controle dos processos de adoecimento. Pelo ângulo que se olhe, a questão da saúde mental, ela é fundamental. A saúde mental, o tema saúde mental é um tema transversal. Ele está em diálogo com as instituições, com as estruturas institucionais como um todo. Ele é fundamental para a administração superior, como eu disse,
até por questões realização do ethos institucional, não é? A defesa dos direitos humanos, a defesa da condição humana, o respeito à diferença de cor, à diferença de opção sexual, a respeito ao outro é base da cidadania, daquilo que é o que essencialmente nós defendemos, e a gente tem que começar a fazer isso muito bem dentro de casa, para se legitimar e fazer, né, isso para a sociedade como um todo. Então, é o nosso primeiro desafio. Essa questão de nós conseguirmos construir cada vez mais uma instituição sadia, uma instituição que consegue se construir com suficiente harmonia nas relações humanas, nas relações de trabalho, com valorização de cada uma das pessoas que constroem cotidianamente a instituição, a valorização de todos, membros, servidores, terceirizados, contratados, todos esses terem a sua condição humana protegida, defendida e maximizada, potencializada dentro das relações de trabalho. Isso vai gerar maior produtividade para a sociedade, melhor resultado, mais qualidade e mais serviço por custo. Diminui custo isso, aumenta a produtividade, diminui afastamento. Sob a ótica da administração superior à política de saúde mental, é muito mais do que conseguir ferramentas, isso é importante, para administrar a casuística ali onde a política não funcionou, onde se deu o adoecimento de um parceiro nosso, de um membro, de um servidor, enfim, a gente não conseguiu. É claro, a gente sabe que isso aí, os processos de adoecimento não nascem, se desenvolvem exclusivamente dentro de relações de trabalho, e muitas vezes a pessoa traz os problemas, todos nós trazemos nossos problemas, né, da nossa própria vida pessoal, né? Mas aqui eles se agravam, aqui eles podem, sim, e muitas vezes o fator de interferência dos riscos em relações de trabalho mal harmonizadas passam a ser um fator fundamental no processo de adoecimento, né? Ao ponto da pessoa, enfim, né, já em avançado processo de adoecimento, começar a ter dificuldades nas suas relações de trabalho e produzir dificuldades para os outros dentro dessas mesmas relações. Quando a gente chega na situação de crise, que nossas estratégias políticas não funcionaram, de estratégias de política de saúde mental, é preciso, sim, ter uma estrutura para o acolhimento dessas pessoas, né? Porque essas pessoas podem cometer mandos e desmandos, cometer falhas e faltas de caráter administrativo, mas, sobretudo, elas estão num processo de adoecimento. A questão das faltas, das falhas, dos ilícitos eventuais que, numa situação crítica dessas, as pessoas venham a cometer, não é um tema, embora seja um tema que preocupe a política de saúde mental, preocupa sobre uma ótica da saúde mental, sobre essa ótica dessa pessoa ter um acolhimento e ter uma abordagem, né, de um acompanhamento psicológico, às vezes é necessário, pelo menos enquanto ela não vá buscar uma terapia, um tratamento completo. Aí certamente não é a vocação da instituição organizar esses serviços, né? Mas ele tem que organizar assim, profissionais que são capazes de dar um suporte a essa pessoa em crise, enquanto não é numa gestão do próprio ambiente do trabalho e é uma gestão da própria condição psicológica da pessoa que compõe a instituição. No que tange especificamente a definição de responsabilidades por eventuais ilícitos, nós já temos uma estrutura que faz esse enfrentamento, que é a corregedoria. A corregedoria, então, ela é uma estrutura que tem recebido e lidado com essa questão dessa casuística, vamos dizer, de crise em processo de adoecimento de saúde mental, e cai no colo da corregedoria como uma batata quente, porque a corregedoria tem funções institucionais absolutamente estratégicas para a instituição. Mas não está no escopo da corregedoria a abordagem de saúde mental e ela não dispõe de ferramentas, muitas vezes
preciso buscar fora da própria instituição ferramentas para lidar com a, a questão. Então, evidentemente, aqui a gente tem uma interface muito interessante entre a política de saúde mental e a corregedoria, as corregedorias. Não é? A gente tem muito o que aprender sobre essas questões com a corregedoria, porque na tradição do MP, essas questões que eu chamo de casuísticas, né, essas crises casuísticas, de um modo geral, caem no colo das corregedorias. Mas é preciso, sim, desenvolver estruturas de saúde mental que vão até ajudar, não é, no caso da atuação das corregedorias, quando a corregedoria precisar, para a definição de eventual responsabilidade ou não. Mas é preciso, a saúde mental precisa, sim, pensar, a instituição, pensando sobre a ótica da política de saúde mental, em construir, sim, estruturas de acolhimento. Não é? Para essas situações, enfim. Essas questões todas estão previstas lá na 265. Isso nos fez, dentro do fórum, nos fez trabalhar muito uma reorganização da representação da corregedoria dentro da instituição. Nós fizemos uma recomposição porque estava subrepresentada. Precisávamos chamar os corregedores para nos ajudarem a pensar e a construir a política de saúde mental. E, enfim, também estamos trabalhando com o Fórum Nacional, criou seus comitês, né, para poder fazer uma atuação de construção mais específica da política. E, dentre outras coisas, um grande desafio é cada vez mais fazer avançar essa política mais articulada institucionalmente. Essa é uma política que precisa ser abraçada por todos e por todas as estruturas da instituição. Ela não é uma política que vai ser construída, implantada e efetivada pelo fórum. Isso é uma ilusão. O fórum tem um papel de pensar, de construir caminhos, de pensar estratégias e de oferecer o que eu chamo de um portfólio de opções para quem vai realmente efetivar a política. A efetivação da política pressupõe um conjunto sofisticado de atos administrativos que são cometidos, de um modo geral, sob o mando dos procuradores gerais. Então, é a administração superior que vai implantar a política. O fórum é uma grande ferramenta de assessoria, né, e de construção, né, leitura para mapeamento dos problemas e construção de soluções para oferecer para a administração superior, para ela compreender esses problemas melhor, mais e melhor. Não é porque o fórum é construído por pessoas indicadas pela administração superior, os seus especialistas na área. Então, esses especialistas vão pensar, vão mapear os problemas, os diversos problemas que envolvem a questão da política de saúde mental e vão oferecer respostas para a administração superior. Então, essa construção é uma construção coletiva. Ela tem que ser levada a todos os membros servidores lá na ponta. Eu gosto dessas imagens mais literárias, né? Lá em Cacimbinhas, no interior dos grotões do Brasil, tem que ter o membro, o servidor, o terceirizado, eles têm que ter um envolvimento com essa política, tem que ter a proteção, tem que estar, mas também tem que abraçar a política como um todo. Saúde de um modo geral, e saúde mental, é preciso que as pessoas se envolvam, sabe? Se você mesmo não tiver preocupado e investindo na sua saúde pessoal, não adianta você ter acesso às melhores estruturas de saúde preventiva, de saúde de média e alta complexidade, porque você vai adoecer. A saúde começa com você. Então, a saúde mental também, as pessoas precisam estar envolvidas. E
Saúde mental institucional, aqui a gente faz um paralelo igual. Se a instituição como um todo não estiver envolvida e abraçar a política, essa política não acontece. Se você pensar em saúde mental, conversar com os especialistas de saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, e perguntar para eles, e se o paciente não se envolver com a terapia? Eles vão dizer, olha, não há o que se fazer. Não há o que se fazer. Então, se não há um envolvimento do paciente com a terapia, não há terapia. De certa forma, a política de saúde mental, fazendo um paralelo a essa questão de uma atenção individualizada, como instituição, se a instituição não estiver envolvida, se a instituição não querer realmente enfrentar os seus fantasmas, porque muito do que se apresenta no horizonte como situações que acabam complicando a saúde mental e as relações, podem ser chamados de fantasmas, os nossos monstros, né? Se nós não tivermos esse envolvimento e essa vontade, né, compartida de fazer esse enfrentamento, a gente não vai sair do lugar onde está. Grande parte dos problemas de saúde mental estão relacionados a essa questão da construção de relações de liderança dentro das estruturas de uma instituição complexa como o Ministério Público. Uma liderança mal exercida, não é, ela é um potencial de adoecimento muito forte, que precisa ser pensado. Então, nós temos que trabalhar, sim, a consciência dos desafios da função de líder, de equipe, como essa função precisa que a gente abrace dentro da gente uma visão amorosa das pessoas que estão sobre a nossa chefia. Isso é difícil muitas vezes, né? Que você entenda e respeite a diferença, que você seja capaz de planejar com eles, discutir, planejar e definir caminhos claros para que eles possam dar respostas claras e saibam como trilhar, né, juntos em direção a um objetivo comum, que no fundo é um objetivo que vai servir a sociedade como um todo. Não é? Se o líder não é capaz de colocar com clareza e definir com clareza os caminhos e discutir e ouvir das pessoas, porque às vezes você quer trilhar um caminho, pode ser que a tua equipe esteja enxergando de um modo que você não consegue enxergar, enxergando um caminho um pouco melhor. Então é preciso conversar com a equipe, né, para construir o caminho, ainda que o líder tome a decisão final, ele precisa ouvir a todos. Depois ele precisa saber onde colocar seus liderados, né? Às vezes, tá, eu quero chegar lá, nós precisamos chegar lá, vamos trabalhar em equipe. Só que fulano não é a pessoa com perfil melhor para colocar nesta função, ele não gosta, vai adoecer. Ciclana não gosta disso aí, mas tem um talento para fazer aquilo lá, então vamos reorganizar a equipe. Não é? Essas coisas, estou colocando em alguns detalhes, elas são fundamentais, porque as pessoas todas se sentem valorizadas, não é? Se sentem com segurança para conversar, para ouvir, para colocar uma opinião diferente. Importante isso, porque se tu tem um líder que não ouve, que é muito autoritário, as pessoas nem vão se abrir e alertá-lo de outros caminhos, às vezes muito melhores do que ele está optando. Eu lembro, eu lembro uma figura que é uma figura importante na estrutura dos castelos na Idade Média, dos senhores feudais e dos próprios reis, também os príncipes e tal. Existia uma figura na corte que todos nós conhecemos. Essa figura é chamada de bobo da corte. Era o único cara que tinha o direito de botar o dedo na cara do rei, do senhor feudal, e fazer uma piada, brincar com ele. Todo rei inteligente tinha um bobo da corte. Porque o bobo da corte, a função dele não era ficar fazendo piada, ele não era um comediante. Era o único cara que era capaz de alertar o rei, porque não tinha medo do rei, ele podia dizer do que o rei estava fazendo errado. Essa era a função do bobo da corte. Função perigosa, né? Porque, de repente,
se o rei realmente não gostasse, né? E às vezes quando você toca no calo, não é porque que é a limitação da pessoa que é o líder, né? E que está fazendo errado porque tem aquele calo, tu toca no calo, a reação é uma reação violenta. Então essa pessoa não está preparada para liderar. Vai matar seus bobos da corte, vamos chamar assim. Ou seja, ele não é capaz de ouvir. É o que importa. Não há bobos e não há corte no Ministério Público. Mas há equipes e há pessoas pensando o trabalho, que não são só os líderes. Todos estão pensando o trabalho. E se as equipes, né, são lideradas por uma pessoa dialógica, que abre o diálogo, conversa e que ouve certamente as construções das decisões, ainda que se deem pelo líder da equipe, vão carregar muito dos seus liderados e vão ficar muito mais qualificadas. E nisso todos crescem no exercício, cada um de sua função, porque são funções diferentes, e também quem recebe mais e melhores serviços é a sociedade. Então, me parece que é uma questão fundamental que a gente trabalhe essa questão da liderança, que a gente desenvolva uma consciência dos desafios, que a gente desenvolva habilidades para que possa exercer cada vez mais uma liderança mais qualificada e com isso a gente possa realizar melhor a função da nossa equipe, ouvindo a equipe, valorizando os membros da equipe e fazendo com que as pessoas se realizem dentro dessas estruturas que hoje são as estruturas pelas quais funcionam a nossa instituição. Esse é um curso fundamental e é uma alegria muito grande poder ter esse espaço de conversa ao pé de ouvido de cada um de vocês.